Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de ferramenta. E nada melhor a ferramenta para técnico, para nós técnicos, ou eletricista também, pessoas que mexem nessa área de elétrica. A ferramenta principal que todos temos é essa aqui, ó, que eu estou mostrando. Um multitestador, no caso um multímetro, nesse caso aqui 2 multímetros e digital. Esse aqui é um multímetro, ele é um pouco mais simples, é um multímetro que eu trabalhava com ele no início, e esse aqui já é um pouco mais completo, ele já tem outras funções, ele já tem as medições, ele mede umas capacidades maior do que esse aqui, ele mede uma resistência maior, então depois eu vou explicar direito. Vamos começar com esse aqui, ó. Esse aqui é um multímetro um pouco mais simples, dessa marca Exbon. Trabalhei com ele, é um multímetro até bom, por ser um multímetro barato, ele é até bem preciso, mede com uma precisão muito boa, tem uma resposta rápida e ele tem as funções de medição. Igual nesse caso aqui, ele mede tensão contínua, se você colocar aqui tensão contínua, tanto de 600 até 200 mili. No caso aqui ele tem as escalas 200, 20, 2 e 200 mili. Eu não gosto muito de multímetro que tem escala, é porque é o seguinte, eu estou medindo um equipamento, eu estou medindo uma placa eletrônica e lá é 12 volts contínuo. Então tem que vir cá e coloca aqui na escala de 20. Ah, mas tem algum capacitor que trabalha com 350 volts contínuo. Aí eu já tenho que alterar para cá. Entendeu? Por isso que eu não gosto muito de escala, mas depois eu vou estar explicando no outro multímetro por quê. Aí aqui, você passando para cá, você tem as escalas de resistência. No caso dessa ferradura aqui, que é ohms. A maior escala desse aqui é o 2 mega. Aí depois ele tem os 200K, 20K, 2K e a menor medida de resistência dele, que é o 200 ohms. Nesse caso aqui, na medida que você coloca mais para cá, mais preciso vai ser sua medição. Se eu vou medir um resistor e ele é de 1K, eu vou colocar aqui no 2K, que ele vai ter uma medida mais precisa. Se eu for medir um resistor de 10K, por exemplo, vou colocar no de 20. E assim por diante. Aqui nessa outra marcação aqui, ó, o sinal sonoro e o sinal de diodo, que é o sinal de continuidade e a medição de diodo. Aqui eu tenho essa outra medição, que você pode usar para medir os transistores, tanto NPN quanto PNP. Eu não vou entrar nesse detalhe o que é um transistor agora, que esse não é o fundamento aqui dessa explicação. E aqui você pode estar medindo ele aqui, ó, que é nessa função. E aqui, mais para cá, temos a corrente contínua, que começa de 10 amperes, 200, 20, 2 e 200 micro. 10 amperes é maior, que ele consegue medir, e 200 micro seria a menor medição que ele consegue. E aqui em cima, por finalização aqui, ó, é a tensão alternada, que tem de 200 e 600, ele tem essas duas escalas. Se eu for medir na indústria, por exemplo, eu já tenho que colocar direto no 600, porque a indústria geralmente trabalha com 220, 380, 440, então eu já tenho que colocar no 600. Porque se eu colocar no 200 e for medir na indústria, ele não vai ler, porque é acima de 200 volts. Então esse aqui é um multímetro mais simples, ele tem algumas medições, tem algumas escalas, mas dá para trabalhar também de boa. Agora esse aqui é o outro que eu já uso, eu comprei ele já tem um tempo, é um multímetro da AFR, o modelo MT5300. Eu gosto de trabalhar com ele, é um multímetro também preciso, rápido, e ele tem algumas coisas a mais que esse aqui não tem, que no caso, e uma diferença também. Eu vou mostrar aqui um pouco dessa diferença. Nesse caso aqui, ó, tensão, como você está vendo, ó, tensão contínua e tensão alternada, é no mesmo ponto. A diferença é que aqui em cima, aqui você está vendo, ele está na tensão contínua, que é DC. Aí quando você altera aqui, ó, passou para AC, no caso agora já está na tensão alternada. O que eu gosto nesse multímetro é o seguinte, se eu for fazer uma medição, eu estou lá fazendo uma medição, vou medir um transformador que a saída é 12 volts alternado. Só pego os cabos de prova, as pontas de prova, vou lá e meço 12 volts alternado. Agora eu vou medir 480 volts. Eu não preciso mudar nada na escala, ele já é automático. Ele vai medir até os 750 volts alternado. Eu não preciso mexer na escala.
Então essa escala aqui ele vai do 0 até, eu posso medir até 750. Eu não preciso modificar a escala, é o que eu gosto. Aqui a mesma coisa, resistência, continuidade e diodo. Na resistência aqui, se eu for medir, a mesma coisa, eu não preciso modificar a escala. Se eu for medir uma resistência de 50 ohms, só colocar as pontas de prova. Se for uma resistência de 20K, que seja 2 mega, mesma coisa. Coloquei a ponta de prova, automaticamente ele já vai me dar essa resistência. Nesse caso aqui está em mega, que ele mede até em, não sei se é 20 mega, é uma quantidade, depois eu tenho que olhar no manual para conferir. Só que aí se eu colocar aqui, eu vou medir um resistor de 2K, aí ele já vai medir aqui 2 e já vai mudar para K, no caso ele está medindo 2K. Ele tem uma medição também que eu gosto, que eu comprei ele também por causa disso, que eu trabalho muito, é essa aqui, ó, o símbolo de capacitor, medida de capacitância. Então ele mede capacitância, também não tem escala. Se eu colocar um capacitor de 1 micro ou um capacitor de 470 micro, o que for, automaticamente já me dá resultado. Ele já altera essa escala automática. Só você colocar as pontas de prova e ele já faz essa medição. Ele também tem essa função que o outro também não tem, que é esse aqui, que é essa função aqui, ó, medida de frequência, no caso Hz Hz. Ele mede até uma certa frequência, se eu não me engano, acho que é 20, não sei se é 20 kHz ou 20 MHz, acho que é 20 MHz, tem que conferir também. O que eu estou mostrando aqui, eu não quero mostrar até tanto que ele mede, mas é especificar o que você pode medir com o multímetro e a diferença de um desse com um desse. Aqui ele tem essa função também, que o outro não tem, NCV, que é uma função de você detectar a tensão só pela proximidade do multímetro numa rede. Se você chegar aqui com uma fase aqui, encostar aqui, ele vai apitar, mostrando que tem tensão nessa fiação. Ele tem outra função boa também, que é a medição aqui, ó, de graus. Não sei se vocês estão vendo aí de graus. Aqui ele está até marcando a temperatura ambiente aqui, ó, que eu estou gravando, 28 graus. E ele vem com o sensor, ele vem com o cabo que você coloca aqui, obedecendo a polaridade, positivo e negativo. Aí por essa sonda você consegue fazer a medição de temperatura. Aí ele tem também até tantos graus que ele consegue medir. Ele tem essa outra função também, que esse aqui também tem, que você pode medir os transistores, tanto PNP quanto NPN. Aqui já tem a rodinha que você coloca. Esse aqui também tem, você pode medir. E a única diferença que tem escala é aqui, ó, a escala de corrente, tanto contínua quanto alternada. Corrente contínua e corrente alternada. Em amperes, miliamperes e microamperes. Então a única das três funções que ele vai ter escala é essa. Nas outras ele não tem. Você coloca, você faz a medição e ele já mostra a escala normal. Vamos supor que eu quero medir aqui 1 ampere. Se eu colocar nessa escala de micro, não vai medir. Então eu já tenho que vir aqui e colocar no A. Agora, se eu for medir uma tensão, eu quero medir uma tensão alternada de 12 volts. Não muda a escala, simplesmente eu pego as pontas de prova e faço essa medição, ele vai me dar o valor. Eu quero medir 220 volts, mesma coisa, eu só coloco as pontas de prova e automaticamente ele me dá essa medição. E aqui também tem outras funções que ele tem aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, que isso aqui é uma função mais específica do multímetro, que as funções mesmo que a gente usa no dia a dia, que são essas aqui, ó, que é todas as funções que ele tem. E aqui nas pontas de prova tem os local. Eu geralmente uso mais só esse aqui, que eu não faço medida geralmente eu não faço medida de corrente com o multímetro. Eu tenho um alicate amperímetro, que é mais seguro para fazer a medição. E aí eu uso esse aqui mais para fazer só medida mais desses valores: tensão, resistência, capacitância, frequência e isso. Então esse vídeo aqui hoje é só para mostrar a diferença. Você pode tanto trabalhar com um multímetro um pouco mais inferior com um desse aqui. E além desse aqui, nas outras escalas, tem outros melhores ainda. Eu gosto desse aqui, que ele tem uma escala boa. Ele tem um campo de medição grande. Mas quando eu comecei a usar esse aqui, me atendeu muito bem. Hoje em dia eu uso esse aqui. Eu deixo esse aqui, se caso eu precisar, para mim usar os dois.
Mas no mais é só isso, eu queria mostrar só a diferença dos multímetros, o que um tem a mais do que o outro, e depois eu vou estar gravando outros vídeos mostrando isso na prática, você fazendo as medições do resistor, medindo o capacitor, fazendo todas as medições usando essas unidades de medida aqui, de acordo com cada grandeza que você quer medir. Então, no mais é só isso, aí depois a gente volta com mais vídeo aqui.